pregando a famosa palavra, aquela que desde o início de dezembro do ano passado, por 2 ou 3 vezes, eu subi nessa tribuna aqui para trazer a palavra, e o Espírito falou que não era tempo, que tinha mais 2 ciclos e 2 etapas para se cumprir. E o que foi interessante é que nós, nos últimos 3 meses que sucedeu do ano passado, a gente ficou respeitando uma palavra que já tinha sido liberada. Havia um movimento acontecendo na igreja, Deus usando a pastora Mari, o pastor Isaac, o profeta Cristiano, a pastora Alice, o pastor Cláudio, todos que passaram aqui por essa tribuna, eles foram liberando palavras e houve uma conexão do Espírito, e nós precisávamos que terminasse a primeira fase, a primeira etapa daquilo que tinha sido prometido, que naqueles últimos 3 meses do ano Deus faria coisas tremendas. E agora nós temos um desafio. Há algumas pessoas que receberam coisas tremendas, mas elas não se sentem ainda muito familiarizadas com o microfone e com a plateia. Existem testemunhos sobrenaturais e lindos para serem contados aqui na igreja, e só não se deu ainda porque as pessoas estão meio receosas, não sabem como fazer. Mas logo esse tempo aí de espera está terminando, né? Você vai ter que tornar público, porque esse é o propósito daquilo que Deus liberou nesses dias. Então a palavra disse que até o final do ano Deus estaria fazendo coisas extraordinárias. E por cima, eu vou te dizer assim para ti, ó, por cima, eu vou dizer para ti, houve pessoas fechando contrato de trabalho dia 31 de dezembro. Isso é surreal, isso é fora do comum. Final de ano, nenhuma empresa contrata, ninguém larga currículo, ninguém vai atrás, mas por causa de uma palavra, houve pessoas que lograram a crer e fecharam o contrato de trabalho dia 31 de dezembro. O que eu vou falar para vocês, que fazia ainda, ali faltavam uns 15 dias, e eu me lembro que eu subi nessa tribuna e eu disse assim: ó irmãos, Deus fez grandes coisas, eu particularmente já estou satisfeito com o agir de Deus, mas ainda o ano não terminou. E houve pessoas que receberam palavra profética e guardaram, pegaram a chave da casa própria, primeira casa própria, no dia 30 de dezembro, fechando o contrato dia 30 de dezembro. Sabe o que é isso? Isso é o poder da palavra. Tem uns que foram testados até o final. Agora eu vou falar uma coisa muito direta e muito verdadeira. Você sabia que quando você está num ambiente de glória, tu está debaixo de uma palavra profética, você entra num ambiente que Deus tem algo para liberar? Você sabia que é mais fácil um ímpio que entra por aquela porta ali receber do que um crente? É duro o que eu estou te dizendo, mas é a pura verdade. Tu sabia que muitas vezes entra um ímpio ali, a vida dele estava toda errada, ele só fez coisa errada, mas ele tomou uma decisão de assim: eu estou desesperado, eu não sei mais o que fazer da minha vida, e eu sei de um lugar que todo mundo fala que é bom, é para ir para a igreja dos crentes. E daí no dia que aquele que é ímpio, que estava lá no mundão, fazendo tudo que o diabo gosta, ele entra em desespero, diz: deu para mim, eu tomo uma posição, tomo uma decisão, eu vou à igreja que eu chego à porta mais perto, ou um convite que me deram, hoje eu vou ir. E quando vem, entra por aquela porta ali, a decisão é tamanha, o coração está tão aberto, a mente só está pensando uma coisa: eu estou indo na casa de Deus, e o homem de Deus vai falar, e o que ele falar eu vou fazer, porque eu estou indo buscar Deus lá, porque Deus mora lá.
E aí o ímpio, o incrédulo, fazia tudo errado, vem num culto, pega uma palavra, e cai num culto profético e recebe a bênção, e logo após alguns dias está aqui contando testemunho. E o crente não consegue. Muitos crentes não conseguem viver assim. Sabe por quê? Porque na mente de muitos crentes se gerou no decorrer do tempo, por causa da religiosidade, por causa da religião, por causa do saber, por causa do que eu tenho, do que eu já vivi, por causa das experiências. Muitos crentes, ao invés de pegar essa experiência e romper em fé, cria dentro deles um espírito de credulidade, e começam a fazer diagnóstico, e começam a criar filosofias, e começam a pensar e repensar. Então, para muito crente, para ele voltar a entrar no sobrenatural, primeiro ele tem que passar por libertação e arrependimento. Ele precisa quebrar a incredulidade dentro da mente dele. Olha, pastora, me desculpa, eu sei que tu consagrou a tua vida hoje a tarde inteira, mas muitos ouvidos não estavam abertos, estava gravado, e não é por culpa tua e nem por culpa deles diretamente, mas muita gente não conseguiu pegar a tua palavra aqui. Eu intercedi até onde deu, mas muitos não pegaram. Por quê? Porque a mente e os ouvidos estão cauterizados. Eu podia ter entrado direto na palavra e poderia já começar a pregar, e por amor à tua alma, à tua vida, eu estou fazendo todo esse rodeio aqui para dizer para ti, está registrado, eu tenho uma palavra que vai mudar a sua vida. Eu não sei se vai ser 1 ou 2 ou 3 que vai pegar, mas eu tenho uma palavra que não é nova, que não é diferente do que foi pregado ano passado, mas é uma palavra que vai acrescentar aquilo que já tem sido pregado. Eu sinto temor e tremor no meu coração. Me dá um desespero dentro de mim, porque não que eu quero a atenção de você, porque sou eu que estou aqui, mas você só pode receber aquilo que tu respeita. Se tu não respeita a palavra que sai da minha boca, tu não tem como receber. Se tu não respeita a palavra da pastora, tu não tem como receber. Não adianta tentar inventar um novo evangelho, uma nova forma de buscar. Você só pode receber a unção que tu respeita. Isso é princípio. Comigo é a mesma coisa. Qualquer pessoa que vir falar para mim de Deus ou da palavra, se eu não respeito aquela autoridade, e se eu não entendo que aquela pessoa vem de Deus, eu não respeito nada daquela pessoa. Mas quando eu vou até alguém e eu me sujeito, que ela me mentorie, porque eu creio que ela é uma pessoa de Deus, ela é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Quando eu me sujeito e eu vou até essa pessoa e me deixo ser mentoreado, aí eu recebo aquilo que ela tem, porque eu respeito a unção que está na vida dela. Hoje é culto Santa Ceia e corpo. E eu digo uma coisa: se você não respeitar a pessoa que está do teu lado, aí tem muitas coisas que você só recebe no corpo que você não pode receber. Tu pode consagrar, jejuar, sacrificar, ofertar, tu pode ser a pessoa que mais ora, que mais lê a Bíblia, mas se tu não respeita a pessoa que está do teu lado aí, tem coisas que concernem a igreja, há uma autoridade dada à igreja. Se tu não respeita a igreja que está sentada do teu lado, tu não consegue receber. Não consegue. Não consegue receber. O tema, irmãos, é que aonde eu estou me colocando e me posicionando para pregar nessa noite no culto Santa Ceia, irmãos, eu não estou aqui para pregar, para falar coisas que só são concernentes aos teus interesses pessoais. Eu estou aqui para liberar palavra do céu, que é para afetar a sua vida, ao ponto que a sua vida, sim, sendo transformada até nas suas particularidades, ela possa estar alinhada e correta para discernir os espíritos, para discernir os propósitos e para caminhar ainda assim no plano A de Deus. Não sei se eu me explico. Sabe? O povo muitas vezes vê na frente a bênção. O povo muitas
experimente o milagre. O povo muitas vezes na frente vai o irmão que ganhou a casa, o irmão que ganhou o carro, o irmão que conseguiu o casamento, a irmã que recebeu a cura, o irmão que recebeu um dom, o outro que subiu ao ministério. As pessoas veem as coisas naturais que ocorrem em toda a igreja, mas meu irmão, as coisas que fluem no mundo espiritual não começam nos meus sucessos pessoais e não terminam com os meus sucessos pessoais. As coisas concernentes ao reino de Deus, elas começaram antes da terra ter forma, e ainda continua sendo assim. Antes da terra ter forma, ainda o plano de Deus continua o mesmo. Quer ver? A gente fica tão preocupado com o nosso dia a dia, com as nossas contas, com os nossos projetos, e temos que dar conta e prestar conta, sim, do que é pessoal, sim. Mas, meu irmão, só para te ter uma ideia, o que é o reino de Deus, o que é o Kairos de Deus, eu estava pesquisando, estudando algumas coisas, não está diretamente ligado à mensagem, mas uma coisa fascinante. Sabe quantos anos levou o período que existe entre Adão e Abraão? 2008 anos. 2008 anos de história. Esse é o período que divide o tempo de Adão para o tempo que inicia os patriarcas através de Abraão. Sabe o que é 2008 anos, irmão? Nós estamos em 2020. Há 12 anos atrás, a recém estava se concluindo um período que você aprendeu a contar, 2008 depois de Cristo. Esse é o mesmo período que ocorreu a distância entre Adão até chegar a Abraão. E para chegar de Abraão até Moisés, essa é fácil, a maioria sabe, 430 anos. É outro período largo. Irmão, você tem um espírito dentro de você. Você tem uma vida que Deus te deu. Você é um ser singular, que você tem uma vida no espírito. E o que eu quero te dizer é o seguinte: a Igreja Missionária Universal, ela não trabalha só para satisfazer a membresia presente. A Igreja Evangélica Missionária Universal, Deus abriu essa porta e está 35 anos aberto. Sabe para quê? Porque nós acreditamos que quando passar o tempo do pastor Moisés, da pastora Mari, vai ter um remanescente aqui ainda, que vai perdurar, que vai continuar proclamando, que vai continuar anunciando o culto e a ceia do Senhor como hoje. Sabe o que é isso, irmãos? Eu já passei daquela fase inicial da minha juventude cristã, em que eu me preocupava muito em ter o reconhecimento das pessoas, em ver se as pessoas gostavam da minha pregação ou não, ou ver se as pessoas me reconheciam como homem de Deus. Eu já passei essa fase, e quando a gente passa essa fase, que a gente já sabe que não, a nossa vida não se define ao reconhecimento que os homens têm de nós ou não, mas a nossa vida no Espírito, a nossa vida particular com Deus, quando nós não buscamos mais o louvor dos homens, aí sim que nós encontramos uma maturidade de ser um crente que vai tocar gerações e não só uma estação. Irmãos, lamentavelmente passou muitas pessoas aqui nessa igreja que tocaram só uma estação de 3 anos. Há jovens aqui que caíam pelo poder de Deus, falavam em línguas, saíam para as ruas, evangelizavam, adoravam, iam para o monte, iam nos retiros, e hoje eles estão lá nas piores coisas, fazendo as piores coisas. Melhor fora que eles nunca tivessem conhecido o evangelho que foi pregado para eles, mas eles estão lá fora. Mas eles passaram uma estação de 3 anos, 2 anos na igreja missionária, que se não se arrepender do que fazem agora, um dia será só para estar lá como juízo e dizer: você esteve dentro de uma igreja, você viveu o evangelho, você viu os sinais, você viu as maravilhas, você viu as respostas de oração, mas tu não quis entregar a tua vida. Isso vai se dar.
Mas eu te pergunto para você: você quer ser mais uma geração transitória que vem e vai aqui na igreja missionária, como em muitas outras igrejas? Ou você quer ser uma pessoa de destino? Você quer ser uma pessoa que dá destino para outras pessoas, porque você vai viver o destino, o profético de Deus na tua vida. Agora, se você está disposto a viver o destino profético de Deus na tua vida, trata de fazer uma coisa enquanto há tempo. Você tem que se desprender das picuinhas. Nem sei se tem um dicionário a palavra picuinha. Será que todo mundo aqui entende o que é picuinha? Quem não entende o que é picuinha, levanta a mão. Ah, todo mundo entende. Oh, glória a Deus. Então, meu irmão, você tem que saber o que é picuinha na tua vida, começar a tirar essas picuinhas do lado e não se distrair mais do foco, da relevância do que Deus prometeu para ti. Não foi hoje nesse culto de ceia. Você nunca pode tirar os olhos da palavra original de Deus na tua vida. Você nunca pode tirar os olhos da revelação que levou você à conversão. Você estava lá e eu sou testemunha. Você emocionado com aquele avental branco, você chorando, você todo temeroso, entrando nas águas batismais. Alguns choravam, outros falavam em línguas, outros se desesperavam, outros cantavam, outros se alegravam. E você não lembra? Está registrado. Eu vi a maioria de vocês entrando lá nas águas batismais, entregando a vida para Jesus. Eu pergunto agora: cadê teu choro? Cadê teu temor? Cadê teu arrepio? Cadê aquele plano? O que te levou a descer as águas batismais? O que te levou a ser participante da ceia do Senhor como hoje? O que te levou e o que te tirou daquele lugar? O que te tirou daquele lugar? Renuncia. Se tu quer voltar para um lugar em Deus, renuncia o que te tirou do teu lugar. Coitados irmãos de Novo Hamburgo, ontem eu fui um disco arranhado, sexta, no culto de ceia lá. Mudou agora, é a primeira ceia, primeira sexta do mês. Só que a gente antecipou, fez 31. Eu fui um disco arranhado, sabe por quê? Eu fiquei mais de meia hora ensinando uma igreja que é nova, uma igreja que está começando. A igreja aqui tem 35 anos. Uma igreja nova, ensinando os irmãos novos convertidos lá, dizendo para eles: irmãos, a igreja tem que parar de filosofar e voltar a ser aquela igreja que diz: o sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei meia hora dizendo para os irmãos, ensinando os irmãos a dizer: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Sabe por quê, irmãos? Te converte de novo aí, crente. Te converte de novo aí. Sabe por quê? Assim foi o jeito que você nasceu, assim foi o jeito que tu aprendeu. Quando via uma desgraça, quando via um problema, quando via fraqueza, quando via o perigo, você dizia, você foi ensinado pelos teus primeiros líderes a dizer: o sangue de Jesus tem poder. Hoje não, você se tornou um filósofo, um psicólogo, um analista, um comentarista, alguma coisa dessa espécie. O irmão está lá, alguém fala: ó, o irmão vai divorciar. Aí começam os filósofos, os psicólogos. Ah, mas também, né, eu vi aquele dia quando saiu da igreja, a irmã gritando com o irmão: como não vai separar? É, mas também, né, quantas vezes ele vem na igreja? Não, mas também, olha só, o cara tão bonito, a mulher tão feia, ou vice-versa. Todo mundo faz comentário. Antigamente o crente, quando ouvia que um irmão estava começando a fraquejar, a primeira coisa que ele diz: está cancelado, o sangue de Jesus tem poder, não vai separar. Quando o irmão disse: eu estou a fim de desistir do ministério, era a mesma coisa: o sangue de Jesus tem poder, vamos orar junto, irmão. E tu não vai desistir, está amarrado, isso aí é coisa do diabo. Hoje não. O irmão fala que vai desistir do ministério, tem uns 3, 4 apoiar, vai. Se não está bom para ti mesmo, não adianta, larga tudo, chuta o balde. A igreja tem que voltar a ser igreja. Parar de definir conceito, parar de definir pecado,
e começar a usar as ferramentas que representam o que nós vamos fazer hoje, o culto de ceia. Qual a ferramenta? O sangue de Jesus ainda tem poder. O sangue de Jesus ainda tem poder. Uma pessoa se endemoniava, o sangue de Jesus tem poder. Um filho queria sair de casa, o sangue de Jesus tem poder. Não vai sair não. E assim a igreja perdurou por muitos anos. Então, irmãos, nós temos que parar de perder tempo. Vamos ser práticos. Vamos praticar o Evangelho. Vamos parar de falar do Evangelho, porque muitos estão falando do Evangelho e todo mundo fala do Evangelho. Não é difícil falar do Evangelho. Eu já vi bêbado pregar para mim. Aleluia. Irmãos, será que eu tenho a sua atenção agora? Será que eu posso agora liberar uma palavra que eu estou há quase que 1 mês e meio já entalado? Uma palavra que eu liberei em vários lugares individualmente, aonde o Senhor me concedeu para liberar, e a minha própria igreja está esperando um ambiente profético para poder liberar a palavra. Eu quero falar algumas palavras-chave aqui que vai mudar a sua vida. Mas você precisa respeitar a palavra, o altar, a igreja. Essa igreja não foi assim, ó, vamos lá, pegamos um prédio, entramos para dentro, vamos tentar fazer uma igreja. Essa igreja foi construída tijolo por tijolo, irmãos. Essa igreja foi construída tijolo por tijolo. Muito cuidado, você bem direto. Muito cuidado, você que chegou há pouco tempo na igreja aqui e começa a definir, julgar. Você não conhece ainda num todo a história dessa igreja. Você precisa conhecer a história da igreja para poder respeitar a história dos mártires dessa igreja. Mártir não, que é a pessoa que foi executada, mas eu digo os mortos que morreram defendendo o evangelho neste lugar e aguardam a ressurreição dos mortos. Você precisa respeitar. Uma igreja de 35 anos que ficou com as portas abertas, nunca trocou a razão social, nunca se dividiu em placa, em denominação, em ideologia nenhuma, nunca teve um problema teológico ao ponto de haver um racha que foi falado uma heresia ali, que várias pessoas sobre o inferno. 35 anos. Ela precisa de ajuste, ela precisa de reforma. Sim, mas ela tem uma base profunda, ela tem raízes profundas aqui. Então a unção que você respeita é a unção que você vai receber. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta ganha galardão de profeta. Amém, irmãos? Irmãs e jovens, eu vou falar sobre a história de Neemias. Vamos ver, pode ficar sentado. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. 4. Quando eu ouvi estas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Então eu disse: Senhor dos céus, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel.
Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que desde os tempos do teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes deste céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome. Fazes que hoje eu, teu servo, seja bem sucedido. Concede-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Eu vou explicar um pouco, não feche a Bíblia, tá? Eu vou explicar um pouco aqui o início da introdução de Neemias. Neemias, ele estava ali na Pérsia, abaixo da autoridade do rei Artaxerxes. E aqui vem o irmão dele, o irmão de sangue de Neemias, vem de Judá, da terra natal dele, e ele faz perguntas: como estão as coisas por lá? E ele falou: em grande luta, em batalha, humilhação, tocaram fogo no templo, derribaram tudo, os muros estão caídos, a cidade está desprotegida, está um caos total. Quando ele ouve isso, ele entra no lugar de oração e jejum, noite e dia, por alguns dias. A primeira chave que eu vou entregar para você, grave e anote, que eu não vou poder repetir, que horário se vai. Primeira chave: se você quer resgatar, mudar radicalmente a história e as circunstâncias das notícias que você está recebendo, o lugar que você tem que ir é para o secreto, para o jejum, para a oração e chorar aos pés daquele que pode te ouvir, te responder e solucionar. Você não vai chegar a lugar nenhum reclamando, gritando, responsabilizando teu cônjuge, teu marido, teu filho, teu pastor, tua igreja, os obreiros, a equipe. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você recebeu uma notícia, você está estarrecido com essa notícia, você está desanimado, perplexo, você quer uma mudança radical. Vai para o lugar onde tem solução genuína e verdadeira. Vai entrar no teu quarto, vai jejuar, vai orar, vai buscar o Deus do céu, vai confessar o que tem que confessar. Aí depois de alguns dias, você vai ter alguma resposta. Então, se você tem problema, não está fazendo isso, o que você estava fazendo errado, volta agora para o profético e vai para o lugar secreto. Fecha tua boca. Não fala mais com pessoas que não podem resolver os teus problemas. Não joga mais os teus problemas nos lugares errados. Cala a tua boca, fecha a tua boca e vai despejar tua aflição e tua angústia no lugar certo. Ok? Sela. Partindo para o próximo passo. Capítulo 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho. Lembra que eu terminei o capítulo 1 dizendo que ele era o copeiro do rei. Agora vamos ver um pouco da história dele lá no reinado.
Nunca, vou ler o versículo 1 de novo. No mês de Nissan do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhes o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, repita aí comigo, com muito medo. Agora escute, Neemias está falando, com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Há um ponto aqui importante. O copeiro do rei, ele era como um ministro, ele era da confiança do rei. Por quê? O rei tinha que confiar naquele que trazia o vinho, porque era muito comum eles envenenar a bebida para matar o rei. Então quem trazia o vinho para o rei, ele era uma pessoa de muita confiança. Esse cara era Neemias, o ministro do rei. Outra coisa, o vinho simboliza alegria. Neemias era um cara para frente. Neemias era um cara patriota, diz a história. Neemias era um cara generoso, bondoso. Esse era o Neemias. O rei não ia receber um qualquer ali na sua frente. Agora tu pensa, em todos os anos que o rei recebeu o vinho da mão de Neemias, ele nunca tinha visto essa cena que eu acabei de ler. Neemias chegar triste, com o semblante caído. Neemias não conseguiu esconder aquilo que estava dentro do seu interior. E o rei pergunta para ele: por que você está triste assim, se você não está doente? Só pode estar com alguma angústia no seu coração. O que Neemias teve? Medo. O que Neemias teve? Medo. Sabe por que ele teve medo? Porque ele não estava na casa do patrão bonzinho. Ele não estava diante de qualquer pessoa, estava diante do rei da Pérsia, o mesmo que tinha exilado, dominado a sua terra natal, o mesmo que tinha poder sobre todo o seu povo, que era escravo. Aí Neemias está de bem com o rei, ele tem a profissão ali garantida, ele desempenha bem o papel, ele é na confiança do rei. Agora o rei pergunta para ele, o rei seria o inimigo do seu povo, e o rei pergunta para ele: o que está acontecendo contigo? Neemias teve medo, porque para ele dizer a verdade para o rei, ele ia ter que dizer: eu estou triste porque lá as tuas autoridades, o teu governo destruiu com a casa, com os sepulcros aonde estão enterrados meus pais. Como eu estaria alegre diante do Senhor? Só que esta fala diante do rei, se não fosse dada por Deus, poderia ter ocasionado ali a execução de Neemias. O rei poderia entender que Neemias estava triste e revoltado com a situação, e logo ele poderia colocar veneno no vinho e matar o rei. Então ele poderia ter sido decapitado por causa daquela resposta. E ele teve medo. E aqui disse assim Neemias: eu tive medo, então eu respondo. Então ele disse desculpa, ele disse que teve medo. Então ele disse: viva o rei. Mas no versículo 4 ele diz assim: desculpa aqui,
Eu me perdi aqui, ó, é no 4. O rei disse: o que você gostaria de pedir? Então eu orei a Deus dos céus. É isso aqui. Irmãos, se você não entender a ordem cronológica da visão, parece o seguinte: o cara ora, fica triste, fica por dias chorando, jejuando, orando. Aí quando ele vai até o rei, ele pergunta, aqui está dizendo, ele disse o seguinte: então eu orei, antes de dizer ao rei, eu orei ao Senhor. Mas irmãos, não aconteceu isso naquela hora. Ó rei, só um pouquinho aí. Eu vou orar aqui agora, para ver se eu tenho autorização para lhe responder. Não, aqui na narrativa, Neemias só está dando uma ênfase, que a força, que a graça e a coragem para dar a resposta ao rei foi baseada naqueles dias de oração, jejum e consagração. Mas antes de você ouvir a resposta do rei, no capítulo 1, quando Neemias entra em tristeza, aqui vem uma outra chave importante, você tem que gravar isso. Ele entra em tristeza, ele começa a falar com Deus da seguinte forma: Senhor, o povo pecou, eu pequei, eu reconheço que eu falhei, o povo também falhou. Sabe por que muitas vezes, irmãos, a gente não tem êxito na nossa oração? Quando a gente vai orar, Senhor de Deus, se levantaram contra mim, estão fazendo tudo errado, e eu nunca consigo colocar no singular: Senhor, o povo está pecando, muita gente está fazendo coisa errada, mas eu também errei. Ele disse: eu errei, o povo também errou. E tu falou para Moisés. Olha onde é que Neemias foi coração, irmãos. Se você não quer viver mais 10 anos orando errado e tendo oração que nunca tem resposta, redobra a tua atenção agora. Se tu não quer vir para a torre de oração, ficar 24 horas orando, dizendo não adiantou nada, mas você quer orar com sabedoria, redobra a tua atenção agora. Quando Neemias vai orar, ele começa a falar assim: o Senhor disse a Moisés que se o povo pecasse e se rebelasse contra a tua palavra, tu os baniria daqui, espalharia para a terra, e tu disse que castigaria. Pois muito bem, eu errei, o povo errou, e o Senhor executou a sua palavra. O Senhor nos espalhou, fomos exilados por Babilônia, fomos exilados por Pérsia, fomos espalhados pela terra, perdemos a nossa terra natal, perdemos todos os nossos bens, estamos aqui trabalhando como escravos. Sim, o Senhor executou o castigo, mas também o Senhor falou que se o povo se arrependesse das suas iniquidades e se voltasse para mim, o Senhor, nem que fosse lá nos confins da terra, o Senhor os traria de volta para a sua terra. E eu estou aqui para pedir perdão por mim, pela minha família, pelo povo que pecou. E eu estou reivindicando o que o Senhor prometeu. Eu estou chorando, jejuando e fazendo orações e confissões de arrependimento, até que o Senhor cumpra o que o Senhor prometeu. Todos sabem que Neemias teve êxito nesse propósito. Sabe por quê? Neemias não inventou um novo evangelho. Neemias não inventou uma nova oração. Neemias não inventou uma nova modalidade de cristianismo, ou de crença, ou de Deus. Neemias voltou ao plano original e ao plano A de Deus para a sua vida. Você diz assim: eu não sei orar, eu não sei mais o que dizer, porque tudo que eu falo não dá certo. Você precisa voltar para a Bíblia e orar e reivindicar segundo o que a palavra de Deus promete, e não segundo a promessa dos homens ou as tuas próprias promessas. Orar
buscando a Deus o que em primeiro lugar? Arrependimento. Hoje é o culto de ceia, faz a gente lembrar daquele que morreu e ressuscitou. Por causa dos nossos pecados Ele morreu, o seu sangue nos lavou dos pecados. Então, você quer uma mudança de vida 2020? Não começa pedindo nada para Deus a não ser, começa fazendo oração de arrependimento. Irmãos, quantas vezes se entra na igreja, no altar, dizendo: Senhor, liberta meu marido, liberta minha esposa, liberta meus filhos, salva, abençoa as minhas finanças, abençoa meu ministério. Quando é que você vai entrar com oração de arrependimento? Confessar os teus pecados, confessar os pecados dos teus filhos, confessar os pecados da igreja. Quando é que nós vamos entrar em arrependimento? Porque se não tiver arrependimento, não tem remissão. Se não tiver arrependimento, não vai haver milagres, não vai haver maravilhas. Por isso que muita gente lida com a igreja, com as coisas santas, pastores, como se fosse o mesmo órgão político do país. Porque o governo não faz, porque os líderes não fazem, porque investe mal o dinheiro, todo mundo faz isso. Por quê? Porque esse sistema cobra dos outros. O reino dos céus manda a gente assumir a nossa responsabilidade individual, confessar os pecados. Aqui não adianta só falar de boca para fora. Quando o irmão peca, a igreja que pecou. Se o irmão pecou, eu também pequei. Não adianta só ter o conceito, se na verdade, quando nós vemos alguém fracassando, alguém se desviando, nós também não desfalecemos, nós também não nos entristecemos, nós também não entramos em angústia, nós também não entramos em pedido de perdão, em pedido de misericórdia, porque foi esse o resultado. A história aqui não é só Neemias e Deus até agora. A história aqui agora é só Neemias e Deus, e agora o rei está sabendo. Vamos lá para a resposta do rei. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir eu acrescentei: se for do agrado do rei, me dê carta aos governantes das Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, que me deem também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas das cidadelas, que fica junto ao templo do muro da cidade da residência irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Uau! O rei, que era o inimigo, que era da oposição, por causa da oração, do jejum e da oração verdadeira e genuína de Neemias, o rei pergunta para ele: quanto tempo tu precisa? Tu vai, mas vai voltar quando? Porque o rei não queria abrir mão de Neemias. Antes do rei conceder permissão, o rei diz: quanto tempo que tu precisa? Quando é que tu vai voltar? Porque eu quero tu de volta aqui. E foi aí que Neemias se obrigou a dar um prazo de retorno para o rei. Redobre a tua atenção de novo. Sabe quanto tempo se levou para fazer todos os muros, para erguer todos os muros em volta da cidade?
52 dias. Sabe o que foi isso? O sobrenatural de Deus. Uma obra quase que impossível de se realizar. Mas sabe por que levou 52 dias? Porque foi os dias que Neemias conseguiu diante do rei, para ele poder estar indo até Israel. Você está achando tão simples? Se você está aí, você pode ter pegado já no espírito. Existe uma chave vitoriosa para a tua vida aqui nesse texto que eu estou lendo. Não sei se Deus já revelou a todos, mas como revelou a mim, eu vou passar para você. Lembra que no ano passado os pastores, o Cristiano, nós subimos aqui e falamos para vocês: você precisa estabelecer metas. Você precisa ter propósito estabelecido. Lembra? Quem lembra? Levanta a mão. Olha aqui na Bíblia o exemplo. Sabe por que Neemias teve êxito? Porque ele estabeleceu uma meta. Ele não tinha outra alternativa. Ele estabeleceu uma meta. Irmãos, quantas coisas na tua casa não mudam e não vão mudar enquanto você não aprender de tantas vezes que você já ouviu desta igreja a mesma palavra. E eu vou falar mais uma vez na autoridade do nome de Jesus: na tua casa nada vai mudar enquanto tu não aprender a ordenar e organizar a tua casa, e colocar data, e colocar meta, e ter a hombridade e a capacidade de dizer: eu vou cumprir com a palavra que eu dei. Tem coisas que está perdurando lá na tua casa. Tem coisas que eram tão simples, tu levou 5 anos para converter. Tem coisas tão simples que era até da tua capacidade, você tinha habilidade para executar, mas você não executou porque você não tinha hora, nem data marcada, nem para começar e nem para concluir. Você quer entrar na faculdade? Se você entendeu, pega a tua agenda quando sair desse culto, vai lá e analisa e calcula as tuas finanças, calcula os teus compromissos, calcula a tua realidade e vai para a verdade da palavra. E como Neemias teve que fazer, faço o mesmo. Eu estou decidindo hoje, em janeiro, que no meio do semestre desse ano eu vou começar minha faculdade, que faz 10 anos que eu falo que vou começar e nunca começo. Se tu não estabelecer metas, você nunca vai fazer faculdade na tua vida. Se você não determinar que você vai concluir a tua casa, ela vai ficar ali pela metade por muitos anos da tua vida. Se tu não colocar uma meta que tu vai sair do aluguel, tu vai viver uma vida inteira no aluguel. Porque você precisa caminhar por fé. Deus não te chamou para esse culto para você ficar esperando que venha o Silvio Santos e te abra de novo o programa da Porta da Esperança e tu será o primeiro sorteado a estar lá. Deus não te chamou para a igreja missionária para que Deus toque na vida de algum irmão, que ele mande uma carta para o Luciano Huck, para que a tua carta seja contemplada e você receba aquele carro tão lindo que você quer. Deus te chamou para a igreja missionária para dizer que o teu Deus se move por palavra. Passará o céu, passará a terra, mas as palavras de Deus não vão passar. Mas eu tenho que caminhar em cima da palavra de Deus e não sobre as minhas necessidades. Eu tenho que colocar prazo. Eu tenho que determinar e ordenar. Eu tenho que decidir. Eu tenho que assumir a responsabilidade. Está ali o seu José Moraes, que foi alcoólatra por 30 e poucos anos. E quando ele ouviu a palavra, ele desafiou o pregador dessa palavra. E ele
testou se a palavra era de Deus ou não. No outro dia, ele trocou a cachaça, a caipira, a cerveja pela água mineral. Vai fazer 10 anos que o seu José Moraes largou a cachaça pela água mineral. Faz 10 anos que o seu José Moraes não deixou de visitar os botecos e os amigos dele, passa lá e conversa, mas ninguém vai dizer que viu ele bebendo ou chegou alcoolizado nesse tempo, porque ele tomou uma decisão. Ele disse: vai ser isso e pronto, acabou, e isso é finito. Aí tem outros que dizem: não, porque a abstinência, porque não sei o que tem, porque o corpo, porque o organismo. Não é o organismo, não é a abstinência. Sabe por que muita gente não se liberta? Sabe por que muita gente não se transforma? Porque tem a mente fraca. Não é o corpo que é fraco, é a mente que está fraca, é a mente que está enfraquecida, é os pensamentos que estão enfraquecidos. Então quando você vê uma pessoa que diz que não consegue largar disso, não consegue largar daquilo, o que você faz? O sangue de Jesus tem poder. Senhor, ajuda essa mente fraca, ajuda essa pessoa que tem a mente fraca se fortalecer. Se verdadeiramente ela quer se libertar desse vício. Você que chora, você que tem mau hábito, você que tem um pecado capital teu, que ninguém sabe, você chora, ninguém sabe, mas você sabe, você chora, você lamenta, você tem prazer no pecado, mas quando você se depara com a Bíblia e a verdade, você sabe que é errado, mas você ama o pecado, mas você também quer amar Deus e a palavra. Você está nesse conflito. A única pessoa que pode te tirar dele é você mesmo. O problema é que as pessoas estão sempre se cercando de pessoas que me entendem. O pastor Isaac não me entende. Aí eu vou lá procurar o pastor Moisés, porque o pastor Moisés me entende. O pastor Moisés não me entende, então eu vou lá procurar o Cristiano, porque o Cristiano ele me entende. O Cristiano não me entende, eu vou procurar lá a pastora, porque a pastora não fica passando a mão, ela fala a verdade e ela me entende. Não adianta você se cercar de um monte de pessoas que vai justificar coisas, que erro é erro, decisão é decisão, posição é posição. Você entrou, agora você paga o preço para sair. Você experimentou o que não era para experimentar, agora paga o preço. Mas é você que tem que decidir se você quer voltar ao plano de Deus na tua vida. Você alimentou uma fantasia que é destruidora. É você que tem que matar essa fantasia dentro de você. Sabe por quê? Eu estou ainda no culto de Santa Ceia, e o culto de ceia é culto de renúncia. Renúncia. As pessoas querem ouvir palavra que falam: me ajuda nisso, naquilo, me apoia, me lança isso, aquilo. Não, a palavra é renúncia. Se você não está disposto a renunciar nada, não tem bênção. É renúncia. Renúncia, irmãos. Então não esqueça. Você lembra qual foi a primeira chave que eu falei? Você não pode esquecer isso? Qual foi a outra lá? Fala aí. Entrar no secreto, chorar no lugar certo, né? Jejuar, orar, buscar em Deus e voltar ao plano A de Deus. A segunda qual foi? Tá fazendo mímica aí, mano? Fala aí, abre a boca aí. Arrependimento é mais completo. Meta, data, prazo. Coloca agora. Toda pessoa que diz: eu vou emagrecer, se ela não botar prazo e meta, ela nunca emagrece. Você já viu, né? Como a gente faz, né? Bem na hora que tá com aquela picanha, com aquele churrascão, aquela carne gorda, aquele peito ali, né? Com o granito ali.
Quando tá com a mesa lotada, que a barriga tá bem cheia, todo mundo começa a falar, porque a performance, porque ser fitness, porque academia, porque caminhar um pouco, né? Tu viu a hipocrisia que a gente faz na mesa muitas vezes? Por que a gente, na hora da mesa, a gente comer, saborear, encher a pança, a gente só fica falando de dieta? Pelo menos quase todas as mesas que eu sento para conversar, eu falo e vejo muita gente entrar no mesmo mar, porque agora, porque isso que aquilo, bem na hora de comer, começa a falar das metas. Tá na hora de você realmente botar na tua agenda e botar prazo. Eu vou emagrecer, outros querem engordar, eu vou engordar, vai lá. Coloca prazo. A pastora Maia disse, antes dos 30 anos, eu não caso. Ela decidiu isso, ficou 10 anos no Senhor, porque ela colocou o método e prazo, podia vir qualquer um que fora. Não ia casar, porque ela já tinha determinado que ela não ia casar cedo, que ela ia trabalhar, ela ia entender primeiro o ministério que Deus colocou na vida dela, ela ia fazer a faculdade, ela ia se resolver primeiro a vida dela pessoal. Casamento antes dos 30, não. Ela casou no ano que ela fez 30 anos, porque ela colocou uma meta e decidiu. Deus está precisando contar com pessoas como Neemias, e quer contar com você, pessoas determinadas, que colocam prazo, colocam meta e cumprem, mas que confiam no sobrenatural de Deus. Tu tem que dar um passo de fé hoje. Tu tem que dar um passo de fé hoje. Há pessoas aqui que compraram casa sem ter dinheiro, porque ouviram uma palavra, vai e compra sem ter dinheiro. Receberam a palavra e foram. Agora, se você só viver na tua realidade, você nunca vai tomar um passo de fé. Toma um passo de fé. Isso tudo é um exercício. Ele foi e teve uma sabedoria. Ele já pediu para o rei, me dá carta, para que eu possa falar com o Asaf, que é responsável pela floresta, que ele deixa eu pegar as madeiras para me fazer a casa que eu vou habitar nesses dias, e também para que eu possa fazer as portas. Já me dê carta também que eu possa passar em segurança pelos governos dos outros estados aqui, para que eles não venham me embargar. E o rei concordou com tudo o que ele fazia. Repita comigo: e o rei concordou com tudo o que ele dizia. Agora vem a terceira chave. A terceira chave. Não adianta tu pegar a primeira chave. Adianta, porque se tu pegar certo a primeira chave que eu entreguei, ela vai te levar à meta estabelecida, e aí vai ter que te jogar nesse lugar que eu quero te levar agora. A terceira chave que eu encontro nesse texto, e é um divisor de água para a tua vida se tu receber: concordância. Diga de novo: e o rei concordou. Diga de novo: concordância. Irmãos, enquanto dentro da tua casa tu tem um projeto chamado B, a tua mulher tem um projeto chamado C, os teus filhos têm um projeto chamado D, casa dividida não ficará de pé. É sério, eu estou gritando porque o desespero de um pastor que está 1 mês e meio guardando uma palavra e perguntando para Deus: será que quando eu for na tribuna liberar os segredos do Senhor para essa igreja, será que eu teria a atenção desse povo? Será que eles estão entendendo que é um divisor de água para a vida deles e que é relevante a concordância? Enquanto não houver concordância na casa, não tem sucesso. Se não há concordância nessa casa, um deve estar errado ou os dois estão errados. E vou te dizer, é bem provável, é mais provável que quando dentro de uma casa não tem concordância, é porque os dois estão errados, porque eles construíram mal a sua história. Há muitos anos atrás,
o obreiro Leandro Brito, o irmão do Joel, ele passou um perrengue, uma luta, porque ele não conseguia comprar a casa própria. Ele ficou por anos sendo dizimista, ofertante da casa de Deus, e ele procurava casa, nunca fechava negócio. Ele tinha um bom emprego, ele tinha um bom salário, mas nunca fechava negócio. E por muitos anos foi assim, até que um dia mudou. Uma coisa tão simples. Sempre ele foi sozinho ver as casas. Sempre ele tomava a decisão de ir sozinho atrás da casa. E a sua esposa o abençoava. Vai lá e vê. Depois que tu achar bom, eu vou. O dia que, quem sabe acidentalmente, eles mudaram e disseram assim: não, basta. Nós dois vamos procurar a casa. E eles saíram em concordância, entraram em concordância, acharam a casa a qual eles moram até hoje. Muitos anos atrás o Leandro deu testemunho aqui do poder da concordância. Então, te desarma, vai para o secreto e ora. Teu cônjuge não te apoia nos teus projetos, como você também não apoia os projetos dele. Vai para oração, porque é nesse secreto, é nesse lugar de oração, de lágrimas, de choro, que Deus vai dar o alinhamento e vai colocar as palavras certas. Neemias teve até medo, mas a oração sustentou ele para tomar uma decisão certa. Concordância. Nós ficamos um ano, levamos um ano para conseguir comprar o carro zero. Sabe por quê? Porque eu não estava em concordância com a pastora. Eu não falava para ela, porque eu vi que ela estava decidida, mas eu não estava em concordância. E ela ficou um ano ralando, fazendo a documentação toda, até que venceu o prazo da documentação da minha filha Cacá. Venceu o prazo e passou um ano. E a Mari não conseguiu lograr finalizar o processo. Eu de boca, eu dizia para ela: não, beleza, tu que vai escolher o carro dessa vez. Pode escolher. Mas dentro de mim, eu não estava em concordância. Tu sabe o que eu fiz? Um mês e meio antes de nós comprarmos o carro que nós temos hoje, sabe o que eu fiz? Eu por 4 vezes, eu cheguei na Mari com todo jeitinho, porque ela estava com tendinite, porque o Gol lá não tinha direção hidráulica, não aguentava mais dirigir o Gol, estava com dor nas costas do Gol, aquele banquinho conchinha lá no chão, não aguentava o janeiro inteiro levando as gurias para cá, trabalhando fora pela empresa dela também, com aquele carro sem ar-condicionado. Por 4 vezes eu disse para ela: vamos botar uma direção no golzinho, vamos botar um ar-condicionado, até vidro elétrico dá para colocar, vamos pegar, eu já vi no Ferro Velho, R$200 os bancos do Gol geração 4, tu vai ficar mais alta, pastora. Já vi lá com um amigo meu, para dar um banho no Gol, só R$1.000. Por 4 vezes eu tentei ficar na minha zona de conforto, ficar quietinho ali, não me comprometer com palavra alguma, ficar ali administrando aquela circunstância. Aí foi quando o Senhor me pegou lá na Colômbia. Eu não prometi nada,
Mas o Senhor me exortou. Eu sou tão duro de coração que eu tenho que pagar caro e tenho que viajar, né, não sei quantos mil quilômetros para Deus falar comigo. Quando nós entramos em concordância, quando eu não só de boca, quando eu não só fiquei fazendo de conta que eu concordava, quando de fato eu olhei nos olhos da minha esposa e disse: ó, tu tem a bênção agora mesmo, nós vamos comprar o nosso carro zero e está decidido e nós vamos fazer. Quando nós entramos em concordância e quando nós saímos junto e ambos disseram amém, a minha família toda disse amém. Porque até a minha filha Cristine, nos carros que ela dava opinião, esse carro não deu certo. Mas quando a gente chegou no carro que era a concordância da família, toda a minha família disse amém. E se concretizou. O poder da concordância. Até quando você vai ficar? Eu vou fazer, eu pago, o dinheiro é meu, eu trabalho tanto, eu mereço. Você é crente? Aleluia. Poder da concordância. Neemias saiu debaixo da bênção. Neemias chegou com autoridade. E mesmo assim, naqueles dias, eu não vou poder ler, sabe por quê? Toda a história, o mínimo está até o capítulo 8, e o horário já se foi. Mas continue estudando em casa. Houve oposição. Eu estou finalizando já. Houve oposição ferrenha. Sabe qual é que foi a primeira desafio de Neemias? O povo estava lá desesperado, dizendo assim: ó, eu preciso cultivar, a minha casa está lá por fazer, eu tenho tantas coisas pessoais, e agora tu vem com autoridade, tu vem com palavra do rei da Pérsia, tu está dizendo que Deus mandou nós reconstruir os muros, mas eu tenho tantas coisas pessoais para resolver. Aí Neemias, em 52 dias, teve que ouvir todo o povo, ver as situações e ordenar as coisas e cancelar os enganos, as mentiras, as motivações desequilibradas, desmistificar da mente do povo todo engano de escravidão, para que eles pudessem entrar no rompimento espiritual, no breakthrough. E aí, irmãos, se ordena tudo e a injustiça cai por terra. Diga comigo: e a injustiça cai por terra. Diga assim, coloca a mão na tua cabeça: Senhor, tira toda injustiça da minha vida, da minha casa, que eu não seja injusto com ninguém, que o Senhor afira a minha balança. Pode tirar a mão. Antes que você entorte aí, a libertação é mais depois. Irmãos, se equilibrou a balança, o povo se ordenou, o povo acalmou o coração. Aqueles que estavam debaixo de um jugo desigual foram tirados do jugo, e foi algo muito rápido. Por quê? Porque eles estavam caminhando debaixo de uma meta e debaixo de uma palavra. Agora, irmãos, se hoje aqui tu tem todas as suas necessidades para apresentar para Deus, tá? Eu falo para você no primeiro culto ser desse ano, que não é esse o passado, eu digo: Deus manda dizer, igreja, você que queria parar, você que queria puxar o freio de mão, Deus manda dizer, igreja, em 2020, sedes mais abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho do Senhor não é vão. Quem lembra disso diz graças a Deus? Aí eu digo para você, não pense em trabalhar menos para a obra de Deus esse ano. Trabalha mais, te dedica mais, vem mais à igreja, consagra mais, ora mais, jejua mais, lê mais a palavra, participa mais.
oferte mais, se comprometa mais. Aí você pode fazer comigo que nem fez o povo. Ah, mas pastor, profeta, sacerdote, eu tenho a minha casa para fazer, eu estou desempregado, eu estou com dívida, eu estou com problema nisso e naquilo, e eles de coisas. Tu pode dizer tudo isso também, sabia? Mas deixa eu te falar uma coisa. Conforme a velocidade que tu está disponível para se entregar à vontade de Deus, o plano A, vai ser também a velocidade que Deus vai ordenar a tua casa. Não, você não entendeu. Conforme a disponibilidade que você está para se entregar para a obra de Deus, assim a velocidade também que Deus vai agir na tua casa. Isso não é comigo e você, é você e Deus. Ô irmãos, vou ser bem direto e franco, porque eu sou pastor há 22 anos. O meu interesse não é que você prospere só para você vir aqui dizer, ó, igreja 10, ó, os profetas lá, as profetas falam lá, o negócio cumpre. Irmão, se você me conhece bem, sabe, você acha que eu estou preocupado só em ver quantas bênçãos você vai receber nesse ano para vir aqui contar proezas aqui? Não, irmão. Sabe por que eu quero que Deus prospere a tua vida? Sabe por que eu quero que Deus mude a história da tua casa? Sabe por quê? Porque debaixo dessa ordem, debaixo dessa unção, você possa ser mais abundante na obra de Deus. Mas vou falar bem sério para vocês. Tem gente que ganha casa, que ganha carro, que ganha aumento de emprego, até dá testemunho na igreja. Mas muita gente, aquilo tudo que ela deu de Deus não acrescentou nada em relação ao plano de Deus quanto à obra cristã aqui nesse lugar. Tem gente que com carro ou sem carro continua sendo o mesmo crente, com a mesma mentalidade. Tem gente que às vezes é com um salário mínimo ou com 10 salários, a mentalidade da pessoa quanto às coisas de Deus é a mesma. Não te preocupa, eu e a pastora já estamos acostumados com isso. Mas eu estou aqui para falar a verdade. Quando o calo aperta, quando há dores, há us, há ais, todo mundo faz 1001 promessa. Mas só aqueles que verdadeiramente são governados pelo Espírito Santo é que realmente utilizam do melhor carro, de uma melhor casa, do melhor salário para potencializar o plano A de Deus, para ser mais abundante na obra do Senhor. A verdade é, irmãos, tem gente quando andava de a pé vinha muito mais na igreja. É verdade, irmãos. Sabe por quê? Porque não é ter o carro ou não ter, não é ter um bom salário ou não ter, é uma questão de crença, é uma questão da estação que a pessoa quer viver, é uma decisão que a pessoa toma de servir ao Senhor. É uma decisão, irmãos. É uma decisão, irmãos. Agora tem muita gente iludida que vai ter que passar por muita coisa para depois quebrar a cara e depois ver. Eu era um crente de boca para fora. Eu fiz 1001 jura. Eu prometi quando eu não tinha nada. Eu prometi, eu fui lá no altar. Eu falei com o pastor, eu falei com os obreiros. Conta comigo para esta obra. Conta comigo com aquilo. Quando a minha vida melhorou, eu fui tirando meu corpo fora. Tem gente que foi tão prosperado nessa igreja, às vezes não tem a capacidade nem de comprar um pão para ajudar os jovens no retiro. A igreja vai quebrar por causa desse tal? Não vai. Os projetos aqui da igreja não vão concluir? Vão. Alguém vai pegar essa palavra? Vai. Mas agora, seja sincero, seja verdadeiro, irmãos.
queira ir para o Peniel com Deus, queira saber qual é o teu nome, queira saber a verdade, bota lá a tua vida lá no altar, vai lá com Deus, é tu e Deus, vai lá e executa. Ou só foi comigo que aconteceu, das vezes eu estar muito convicto, eu estou terminando, eu estar muito convicto de que eu estava bem resolvido, e aí ninguém vê nada, aí quando vê assim, me dá aquela ferroada no ouvido, assim, aquela dor assim, dá aquela pecada na consciência assim, que eu fico surdo, e aí vem o Espírito Santo falando para mim, ainda tu é um engano, tu está te enganando. Só comigo aconteceu isso? O Espírito Santo pegar bem de cantinho e dizer assim, aqui ó, não é ninguém que está te perseguindo, não é fofoca, não é perseguição, eu estou aqui agora, ó, vamos falar sério, tu sabe quem tu é, tu sabe a área da tua vida que tu é uma verdade, e tu sabe a área da tua vida que tu é uma mentira. Como é que vai ser agora eu e tu aqui? É só eu que o Espírito Santo, nesses longos anos de caminhada, me pegou no teste a teste e me mostrou que tu está sendo hipócrita nisso aqui, te converte, rapaz, antes que o povo veja isso aí vai ficar mal para todo mundo, tem gente que vai se escandalizar aí, rapaz, muda aí, te converte, não é toda essa verdade que está falando, vai lá e muda, rapaz. Será que é só eu? Será que é só eu? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Pegaram as chaves aí, irmãos? Qual é a primeira chave? Reclama o lugar certo, vai para choro, vai para lágrima, vai falar com Deus e volta a fazer oração como tu fazia lá no primeiro amor. Segundo, tenha meta, marca data, horário, define de uma vez por todas e não promete nada para ninguém, cumpra para você mesmo. Deixa a tua família ver a tua mudança através das tuas ações, não da tua falácia. Muitas falácias, não, ó, vai e faz. Terceiro, irmãos, concordância. Concordância.